Até 2006 o Sistema Solar era formado por 9 planetas, mas hoje em dia por somente 8. Isso não quer dizer que um deles parou de existir, só que ele parou de ser considerado um planeta. Plutão, que foi rebaixado a planeta anão, é o mais longe do Sol. Sua superfície distante e gelada traz mistérios que ainda estamos começando a estudar. Sua lua, seus possíveis anéis, sua superfície congelada, seus vulcões de gelo. Coisas incríveis estão acontecendo lá, e as imagens geradas por ferramentas de última geração têm sido centrais nas discussões da comunidade científica. Acompanhe o vídeo e fique por dentro das descobertas mais recentes sobre Plutão. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar nossos novos vídeos. Plutão sempre foi um dos corpos celestes mais fascinantes para os estudiosos da Terra, muito por conta da distância e por se acreditar que ele deveria ter condições climáticas mais contrastantes com nossa realidade. Mesmo sendo rebaixado para planeta anão, esse interesse dos cientistas não diminuiu nem um pouco. O tamanho do astro foi um dos motivos para uma nova classificação. Sua força gravitacional também é bem baixa quando comparada com os planetas do Sistema Solar. A gravidade de Plutão é mais fraca do que da Lua, sendo assim, ele não consegue limpar, entre aspas, sua órbita, tal como outros planetas. Por isso, Plutão acabou recebendo o rótulo de planeta anão, mas sendo planeta ou não, ele continua alvo de muitos estudos. A distância torna Plutão difícil de ser estudado, já que é bem complicado gerar imagens ou analisar um planeta que está tão distante, mas uma ferramenta ajuda nessa missão como os telescópios espaciais. Telescópios espaciais são satélites artificiais. Do espaço sideral, essas ferramentas conseguem fazer observações a uma distância que seria impossível de dentro do planeta Terra. Com eles, podemos ver bem mais além e chegar até o distante e frio Plutão. Não apenas ver, mas analisar a atmosfera do planeta anão e verificar a presença de elementos necessários para a vida. Em 2021, foi lançado o telescópio espacial mais potente que já tivemos, o James Webb. O telescópio James Webb consegue analisar a radiação infravermelha que resultou do Big Bang. Dessa forma, ele consegue analisar o passado do universo e estudar sobre a sua criação e disposição atual. Ou seja, não só conseguimos ver a grandes distâncias, como também estudar o passado. Pesquisar a luz das primeiras estrelas que existiram, estudar a evolução da galáxia e dos sistemas planetários e dar passos para entender a origem da vida. O James Webb foi lançado no dia do Natal, em 2021, no foguete Ariane 5. O lançamento ocorreu em um centro espacial da Guiana Francesa. E não muito tempo depois, o telescópio já estava gerando imagens valiosas para as pesquisas científicas. A expectativa é que o satélite ajude muito nos estudos sobre Plutão. A tendência é que nos próximos anos nossos horizontes se expandam e que consigamos estudar aspectos que até então poderíamos apenas teorizar. A tecnologia nos leva a lugares incríveis. Não é fantástico que consigamos analisar astros tão distantes de nosso planeta? Plutão se encontra em média a 5,9 bilhões de quilômetros daqui. Sua rotação em volta do Sol não é um círculo perfeito. Então, em algum momento do ano, ele fica mais afastado ainda, chegando a 7,4 bilhões de quilômetros. À medida que as observações se intensificam, as imagens mostram algo impressionante acontecendo por lá. Uma descoberta peculiar dá uma nova visão sobre o planeta anão. Cientistas chegaram à conclusão que a atmosfera de Plutão está passando por transformações, não apenas mudando, mas desaparecendo gradativamente. A atmosfera de Plutão é uma tênue camada de gases, composta principalmente por nitrogênio, mas também possui metano e monóxido de carbono, e mantida pela pressão do vapor do gelo em sua superfície. Acontece que o pequeno planeta está há décadas se afastando do Sol, enquanto aumenta a distância, que nunca foi pequena, comparando com os planetas do Sistema Solar, ele se esfria ainda mais. A inércia térmica retardou esse resfriamento. Esse fenômeno fez com que por anos Plutão continuasse a esquentar, mesmo que se afastasse do astro-rei. Mas a inércia já foi quebrada. Com a queda de sua temperatura, a ebulição de gelo vai diminuindo e sua atmosfera vai, entre aspas, morrendo. Os pesquisadores chegaram a essa conclusão através de uma técnica para observar a densidade de atmosferas. Consiste em observar um astro, no caso Plutão, enquanto ele passava em frente a uma estrela. O que fizeram foi registrar a velocidade com que a estrela aparecia e desaparecia da vista, usando essa técnica conhecida como ocultamento. E tendo essa informação, é possível calcular a densidade atmosférica.
Mais uma das muitas técnicas de análise impressionantes que hoje podem ser realizadas, por conta de tecnologias mais avançadas. Incrível como se consegue analisar questões tão específicas a uma distância tão grande, não é? Conseguir calcular a densidade atmosférica de um astro tão longínquo é uma possibilidade não pensada até algum tempo atrás. As características geológicas de Plutão também sempre foram alvo de interesse dos pesquisadores de todo o mundo. Um dos pontos mais chamativos é o coração de Plutão, que é basicamente seu núcleo, formado por geleiras de nitrogênio. Uma enorme bacia congelada. Por que a área levou o nome de coração? A área congelada diminui e aumenta. Caso alguém filme esse fenômeno e depois o reproduza em velocidade acelerada, iria aparecer um coração batendo, contraindo e se expandindo. Claro, esse processo de congelamento e descongelamento de algumas partes da bacia é bem lento. O ano em Plutão corresponde a 248 anos terrestres. Então as mudanças climáticas por sua posição em relação ao Sol, que aqui seriam as estações do ano, demoram muito tempo para fazer efeito e são muito mais longas, mas depois voltamos nesse assunto. Essa descoberta veio através da sonda espacial New Horizons, que teve a missão de sobrevoar por lá e pelo cinturão de Kuiper, e fez registros que são importantes em diferentes estudos. Ela foi enviada ao espaço para 9 anos depois, em 2015, chegar até Plutão e fazer imagens inéditas. A sonda foi a primeira missão do programa New Frontiers da NASA. O programa é superior a outros semelhantes, com um orçamento maior de mais de 700 milhões de dólares e com um tempo de planejamento e execução também mais alto. Como o nome indica, a proposta do programa era ampliar as fronteiras de nosso conhecimento e chegar aonde não tínhamos ainda. Curiosidade sobre a sonda New Horizons. A bordo dela foram alguns objetos da Terra, um CD com os nomes dos envolvidos no projeto, moedas do estado da Flórida, uma bandeira dos Estados Unidos. Mas com certeza, a coisa mais diferente que voou junto com ela pelo espaço sideral foi um pequeno jarro, contendo as cinzas do descobridor de Plutão, Clyde Tombaugh, que morreu em 1997. Outro fato interessante é que quando a sonda deixou a Terra, Plutão ainda era considerado um planeta. Ela saiu com o objetivo de gerar material sobre o único dos planetas do Sistema Solar que ainda não tínhamos explorado. Ironicamente, alguns meses depois que ela saiu, a meta já havia sido atingida. Acreditava-se que a excursão iria atingir esse objetivo, mas no final foi a mudança de nomenclatura que o fez. Sem considerar Plutão um dos planetas, nós já teríamos então explorado todos. A reclassificação sempre foi tópico de discussão na equipe da NASA, responsável pela New Horizons, que não concordou com essa mudança. Como o conhecimento sobre o espaço e sua categorização é relativamente recente, é normal que alguns tópicos causem divergências. A reclassificação de Plutão como planeta já até chegou a ser discutida. Uma das descobertas mais chocantes feitas por conta da sonda foi a presença de água em estado líquido em Plutão. A descoberta apontou que pode haver um oceano abaixo das geleiras do coração do planeta anão. Plutão então tem água? Ao que tudo indica, pode ser possível, o que nos deixa mais curiosos sobre o que teria por baixo de sua superfície, ainda tão inexplorada. A parte interna pode continuar mais misteriosa, mas sobre a superfície, a sonda trouxe um grande volume de informações. Analisando suas fotos, os cientistas descobriram que em Plutão existem vulcões irregulares, o que indica que lá já houve algum tipo de erupção. Para efeito de comparação, Plutão é relativamente pequeno, tem 1/6 do tamanho da Terra. Mesmo assim, seu vulcão maior tem o mesmo tamanho do nosso, o que mostra o quão relativamente grande essas variações geológicas são. O vulcão em questão é o Picard Mons, que tem mais de 7 km de altura e 225 km de largura, realmente um gigante. Agora, voltando ao coração de Plutão, como disse, seu núcleo é formado por geleiras de nitrogênio. Isso significa que a atividade vulcânica dele se deu e se daria por uma espécie de lava criogênica, ou seja, de temperaturas bem baixas. Atividade vulcânica, a qual se acredita, inclusive, a responsabilidade por cobrir a superfície do planeta anão por gelo. Por muito tempo não se acreditava que o núcleo rochoso de Plutão teria energia para causar uma erupção. Mas ao analisar as formas geográficas, verificou-se que as crateras não condizem com o impacto de meteoros ou corpos semelhantes. Caso elas fossem resultado de terremoto, haveria movimentação nas placas tectônicas, o que também não foi identificado. O que foi indicado é que elas seriam consequência de atividades vulcânicas.
A atividade criovulcânica ainda é uma possibilidade não confirmada, mas que já é amplamente aceita pela comunidade científica. E ela é fascinante, muito diferente do que estamos acostumados. Para nós, ao pensarmos em erupção, vem à mente vulcões expelindo magma muito quente, pois é assim que elas ocorrem em nosso planeta. Isso faz com que o conceito de um vulcão expelindo material gelado pareça até algo fantasioso. Mas cada vez mais evidências fortalecem essa hipótese. Atividades vulcânicas semelhantes também devem ter ocorrido em Charon, lua de Plutão. New Horizons também capturou imagens do satélite natural e revelaram duas áreas diferentes, uma planície lisa ao sul, Volkhov, e ao norte um terreno muito irregular e acidentado, que foi batizado de Terra de Oz. Acredita-se que esses dois terrenos foram formados através do congelamento e expansão de um oceano. Uma erupção gelada poderia ser a responsável por esse congelamento brusco. A expectativa é que o telescópio James Webb dê ainda mais material de estudo sobre a área. É impressionante que consigamos ver e estudar corpos celestes tão distantes, mas fato é que a informação ainda não é muita. A tendência é uma maior velocidade de compreensão nos próximos anos, à medida que vamos gerando mais material visual sobre a região. O céu de Plutão também chama a atenção, ele é azul. Isso se dá por conta de partículas que emitem uma luz nessa cor, os faléns. Elas resultam do encontro do nitrogênio com o metano, dois componentes predominantes na atmosfera. Isso dá um contraste com o solo, que possui uma cor predominantemente vermelha. E não é só o solo que tem essa coloração, já falamos sobre pontos de água congelada em Plutão. Um detalhe é que essa água assume uma cor avermelhada. Essa coloração diferente ainda é tratada como mistério para os pesquisadores, que ainda buscam mais meios de estudar sua composição ainda desconhecida. E sobre os anéis de Plutão? A formação de anéis ao redor de planetas ocorre quando partículas de dentro da atmosfera saem para o espaço sideral e se resfriam com as temperaturas mais baixas. Congeladas, essas partículas orbitam ao redor do planeta. O membro do Sistema Solar que mais vem à mente quando falamos de anéis é Saturno, que os possui grandes e vistosos. Analisando a composição de sua atmosfera, cientistas teorizam que Plutão também deve ter anéis assim. Bom, não exatamente assim, tendo em vista que acredita-se que os de Plutão sejam consideravelmente menos espessos e mais tênues, justamente por isso que eles não ficam visíveis a essa distância. Outro fato que pode comprovar essa teoria é relacionado a Haumea, um planeta, que por sinal tem um formato oval. Diferente, né? Tirando esse formato peculiar, ele tem muitas similaridades com Plutão. Para começar, os dois são planetas anões. Haumea tem anéis em sua órbita, e as semelhanças fazem com que cientistas teorizem que Plutão também teria as condições para ter os seus. Já que existe água em Plutão, é possível que lá exista vida? Essa hipótese sempre foi considerada improvável. O planeta anão sempre aparentou ter condições muito extremas para isso. Mas, e se o consenso estiver errado? Como já falamos, tem fortes indicações de que exista água líquida em Plutão, e essa água estaria justamente no subterrâneo. Então, o que mais tem lá embaixo? A chance de observar abaixo da Terra de um planeta tão distante é remota. Quantos por cento dele de fato conhecemos? E se mesmo sem as condições que nos fariam considerar o lugar habitável, quem sabe seu interior não apresente as condições para alguma forma de vida? Um fato curioso é que quando os planetas do Sistema Solar foram batizados, lhes foram dados os nomes dos deuses da mitologia romana, que eram praticamente os mesmos da grega, mas com outras nomenclaturas. Cada um recebeu o título de acordo com suas características. O maior deles foi batizado de Júpiter, o rei dos deuses. Um outro tinha a aparência azul, como um oceano. Virou Netuno em homenagem ao deus dos mares. Esse planeta anão do qual tanto falamos, por ser o mais afastado de todos da luz do Sol e também por sua aparência cinzenta, foi batizado em homenagem ao deus do submundo na mitologia romana Plutão, que na mitologia grega é Hades. Parecia adequado batizar o mais gelado deles com o nome do Senhor dos Mortos. Na crença romana, Plutão reinava abaixo da Terra, distante do brilho do Sol. Não seria intrigante considerar se, abaixo da superfície de Plutão, encontrarmos condições mais propícias à vida? A verdade é que é incrível o quanto já conhecemos do astro mais distante de nosso sistema solar. E é fascinante pensar no quanto ainda não sabemos sobre ele, o quanto ainda temos para entender e para aprender. Agora, o que você acha que existe em Plutão que ainda não sabemos? Deixe seu comentário abaixo e antes que eu me esqueça, o que será que existe muito além de Plutão? Será que se descobrirmos o que existe lá, poderemos desvendar os mistérios de como o universo foi criado? Clique nesse vídeo para saber mais.